Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, no final da mensagem eu vou falar algo importante com relação ao social que está sendo feito em São João do Rio do Peixe, no final da mensagem, tá bom? Então vamos lá, o tema da mensagem de hoje é 3 tipos de eleitos no mundo. Em qual desses você pertence? Esse mundo que eu estou me referindo aí é literalmente o mundo cosmos, o planeta Terra, os 8 bilhões de habitantes. Sabemos que mundo na Bíblia é mundo de Israel, toda a terra de Israel, todo mundo de Israel, confins do mundo, os países circunvizinhos de Israel. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Não existem mais profetas na terra. Então tudo foi para Israel. Jesus veio apenas às ovelhas de Israel. Então o tema da mensagem é esse: 3 tipos de eleitos no mundo, no planeta Terra hoje. Em qual desses você pertence? Primeiro, eleitos filhos da livre. Segundo, eleitos filhos da escrava. E o terceiro, eleitos filhos da normal. A gente vai entender aí quem são esses eleitos e abençoados filhos da normal. Eu vou ler aqui Gálatas, é um texto que Paulo fala muito isso numa parábola, numa alegoria, para ilustrar as 2 alianças, né, que são representadas ali por Sara e Isaac, Agar e Ismael. Olha só, a gente vai ler Gálatas 4, do 21 ao 31. Olha que bênção essa palavra de Paulo aos Gálatas. Gálatas 4, 21 e 22. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Sabemos que o final da lei foi Cristo, Romanos 10, 4. Mas eu tenho dito aqui que o ministério de Paulo foi todo debaixo da lei. Por quê? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Espiritualmente, o fim da lei foi Cristo. O véu foi rasgado na cruz e foi dado início ao novo pacto, à nova aliança. Repito, mas por conta do templo de Jerusalém ainda estava de pé, os judeus continuaram na prática da lei. Ou seja, todo o ministério de Paulo foi debaixo da lei, ou seja, debaixo do pecado, porque pecado sempre foi transgressão de lei. 23 e 24. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, metáfora, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, escravidão, que é Agar. 25 e 26. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Os judeus ali continuaram na prática da lei, na escravidão. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, grupos de pessoas ali que Paulo estava se referindo. Nós somos, queridos, a Jerusalém celestial. Quando diz que Jesus está preparando morada, vai preparar morada, essa morada já existe, já é dentro de nós. E repito, nós somos
a Jerusalém celestial que desceu do céu. Ele habita, ele mora, ele reside dentro de nós. Então, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. 27 e 28. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. 29 e 30. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que eu era segundo o Espírito, Isaque. Assim é também agora, Paulo está dizendo. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Agora olha só o 31 que Paulo fala os eleitos ali de Deus na época aos Gálatas. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Glória a Deus por essa palavra. A Bíblia diz, Paulo disse que o Evangelho da Graça estava oculto, escondido, desde os tempos eternos. Eu costumo dizer aqui que com a morte de Paulo, o Evangelho da Graça ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz. Os eleitos de Deus não entendem que a Bíblia ela foi escrita em determinada época para determinado povo. Eles não percebem que devemos separar o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. As revelações espirituais foram reveladas a Paulo no terceiro céu, no paraíso. Foi Paulo que recebeu a missão de propagar esse Evangelho da Graça, as boas novas, as boas notícias. Mas com a morte de Paulo, o Evangelho da Graça ficou oculto de novo. Por isso que levam os filhos de Deus para antes da cruz, na servidão, na escravidão, que Paulo diz que aqueles que estão na prática da lei estão debaixo de maldição. Dízimo, batismo nas águas, Páscoa judaica, ir para o monte, tudo isso é judaísmo. E Paulo diz que esses que estão nessas práticas estão debaixo de maldição. Então esse 31 é maravilhoso. Ó. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então até então, nós que somos filhos da livre, a gente nunca tinha ouvido uma mensagem da graça. Eu costumo repetir isso em várias mensagens, porque tem pessoas novas entrando no canal. E é importante a gente estar sempre repetindo que o ser diabo nunca existiu, que inferno sempre foi sepultura. Na verdade, esse diabo e esse inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso antigo, que é cruel, perverso e opressor. Então, até então nós não tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Então a gente sempre fomos filhos gerados da livre. Então a gente estava aí nesse sistema religioso cruel, opressor, mas a gente não estava satisfeito. A gente tinha um entendimento de que havia algo errado. A gente não concordava com isso, não concordava com aquilo, tem alguma coisa errada. E quando nós ouvimos pela primeira vez os filhos gerados da livre, que ouviu pela primeira vez uma mensagem da graça, glória a Deus, era isso que estava faltando. Eu sabia que tinha algo de errado. E a mente dele começa a ter uma verdadeira metanoia, uma mudança de pensamento com relação ao entendimento da graça. Ou seja, são aquelas pessoas que Deus decidiu dar o entendimento, abrir o entendimento. São os filhos eleitos gerados da livre.
Glória a Deus por essa palavra, né? Então a gente vai ver, ó, primeiro tipo de eleito, filhos da livre. Hoje, a gente, ainda que tenhamos algumas dúvidas, mas a gente sabe o verdadeiro significado, o que é o entendimento da livre e da escrava. Então tem pessoas que estão iniciando na graça, que ela chega para mim e manda uma mensagem para mim: Júlio, eu sei que esse texto aqui não se refere a Satanás, que eu tenho certeza absoluta que esse ser Satanás nunca existiu. Mas o que significa isso? Então ele tem uma mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, e quando a gente explica, ele entende perfeitamente. Então ele tem a certeza que esse inferno espiritual pregado pelo sistema religioso, que na verdade é uma grande fonte de renda, ele sabe que não existe. Mas às vezes Jesus falou de inferno. Júlio, eu sei que esse inferno não existe. Esse inferno que Jesus se referiu em Mateus é o quê? Aí quando a gente explica que esse inferno que Jesus se referiu, está se referindo ali ao Geena, a um crematório, a um lixão que havia por trás dos muros de Jerusalém, que lá se jogavam animais e pessoas, o fogo não se apagava, se jogava enxofre e os vermes brotavam. Jesus se referiu a esse Geena, a esse lixão, crematório, e que hoje é um ponto turístico de Israel. Então, até então, ele não sabia disso, mas ele, como é um filho eleito, ele já teve a certeza, quando ouviu na primeira mensagem sobre o inferno, que esse inferno espiritual nunca existiu. Mas ele continua com dúvidas e crescendo na graça e no conhecimento e reinando todos os dias. Então, primeiro tipo de eleito, filhos da livre. As pessoas escutam, tem aquelas pessoas que assistem a mensagem da graça pela primeira vez, e ele é um filho gerado da escrava. Ele já começa a ofender, a denigrir a imagem, a falar mal. Ele não entende, não tem jeito. E tem aqueles que são filhos gerados da livre. Ele ouviu pela primeira vez, ele fala: rapaz, o que é isso? Eu nunca ouvi uma mensagem dessa. E ele começa a fazer várias perguntas. Então você percebe que é um eleito gerado da livre. Mas o filho gerado da escrava, ele já bota aqui embaixo, ele ofende, ele xinga, né? São palavras de baixo calão. Enfim, esse canal Acorda Povo de Deus não é para essas pessoas, para os filhos gerados da escrava. Ora, se Deus decidiu não dar um entendimento a eles, quem somos nós? Não tem jeito, mistério de Deus. São abençoados, são eleitos, espíritos perfeitos. Mas eu costumo dizer que Deus não é a favor da unanimidade. Nós somos um povo privilegiado. Nós descansamos e repousamos e reinamos em vida todos os dias. Nós contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder, ainda que a carne sofra, mas o Espírito reina. Glória a Deus por essa palavra. Então, um filho da livre, quando ele lê isso, 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Colossenses 1:26, Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, antes da fundação do mundo e em todas as gerações, e que agora, da cruz para cá, Paulo está falando, e agora foi manifesto aos seus eleitos, aos seus santos. Foi revelado a Paulo. Então a gente, quando lê isso, a gente começa a entender e abre a nossa mente. Então aquelas pessoas que passaram, no meu caso, 14 anos, tem pessoas que passaram 20, 30, 50, 60 anos no sistema religioso. Tem pastores aqui da Assembleia de Deus que já falaram para mim: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Efésios 1, 7 e 8, nele temos a redenção, o perdão, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Viu aí? A graça é o ministério da fé, né?
Não é mais cerimonialismo, é graça, é fé. Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou, grupo de pessoas ali, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha o que diz Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo a natureza humana, segundo o livre-arbítrio, não, segundo o propósito da sua vontade. Estão pregando uma heresia aí, dizendo que a natureza humana é inimiga de Deus e que Deus não criou a natureza humana. Que fermento, que absurdo, que heresia que estão pregando aí na graça. Quer dizer que no sistema religioso antigo tinha um tal do Satanás. Na graça tem a natureza humana. Eu tenho uma mensagem aí anterior a essa que eu falo, quer dizer que a natureza humana, a carne, tem poder sobre o espírito. Porque na medida que uma carne mata a outra, ninguém mata ninguém, é Deus que tira a vida. Eu falei isso na mensagem. Mas na medida que uma carne mata a outra, ela está fazendo com que o espírito volte para Deus. Ora, como é que o espírito vai voltar para Deus se Deus já determinou o tempo do espírito aqui na terra? Então, se Deus não criou a natureza humana, significa que a natureza humana tem poder sobre Deus. Porque Deus faz um plano para o espírito ficar aqui, participar de carne e sangue até 90 anos, mas a carne pode frustrar os planos. Porque se a carne tirar a vida da outra, quando a carne morre, o espírito volta. Percebeu aí a heresia que estão pregando por aí? É lógico, eu tenho pregado aqui que o bem e o mal pertencem a Deus e que Deus nunca teve, não tem e nunca terá inimigos. Inimigos de Deus foram levantados pelo próprio Deus e ele levanta outras pessoas para combater aquele próprio inimigo levantado por ele. Deus não está guerreando, Deus não está lutando. Quem prega um Deus que está lutando e guerreando são as religiões, inclusive essa religião que está aí, da graça. Já se transformou numa religião, num sistema religioso. Eu venho combatendo isso aqui já há quase um ano. Olha só, Efésios 1, 17 e 18, Paulo está diante dos eleitos. Então tem aqueles que a gente entende isso. No começo do meu ministério, eu às vezes batia de frente até com pessoas íntimas, próximas da família, porque elas não entendiam o evangelho da graça. Mas depois eu pude entender. Olha só o que Paulo fala aí. Está diante dos eleitos, o entendimento, quem dá é Deus. Essa cegueira espiritual, esse não entendimento, também é de Deus. Se o seu cônjuge não entende, meu querido, minha querida, descanse. Procure separar o lado, o casamento da fé. Entenda que esse não entendimento também é de Deus. Não bata de frente com ninguém. Se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Olha aí o que Paulo diz em Efésios 1, 17 e 18. Paulo estava diante dos eleitos, olha só o que ele diz. Peço, viu aí que não é ele, não somos nós, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, viu aí que é Deus que dá o entendimento, ou não? Você percebe que essa linha de certo e errado, para a gente é uma coisa, para Deus é diferente, que tudo está certo para Deus? Porque a gente acredita que essa pessoa que a gente ama, que a gente convive, gosta, ela não entende a graça. E a gente às vezes julga ela está errada. Não, ela está certa. Ela não está fazendo a vontade de Deus? Essa cegueira não é de Deus? Esse não entendimento não é de Deus? Logo, eles também estão certos. Deus não é a favor da unanimidade. Tudo é dele. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Oro também, Paulo dizendo, para que os olhos do entendimento, do coração de vocês, grupo de pessoas, sejam iluminados, a fim de que vocês, grupo de pessoas, conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos eleitos, nos santos. A gente tem que entender que Paulo e os demais ali viveram o período transitório. Entendeu? Quando diz que ele nos libertou. Nos quem? Grupo de pessoas. E essa libertação foi o quê? Que consistia no império das trevas, que eram as 613 leis. Então Paulo fala, ele nos libertou. Nos quem? Grupo de pessoas. Nós já nascemos libertos. Quando Paulo diz em Romanos 6, 3 e 6, nós fomos batizados com ele na cruz. Oi, nós não passamos pela cruz, não vivemos o período transitório. Então Paulo viveu antes da cruz, depois da cruz. Antes havia pecado, depois da cruz Paulo fala quando ainda éramos pecadores. Nós fomos batizados com ele na cruz. Romanos 6,6. O nosso velho homem ficou na cruz. Ou seja, nós que já nascemos muito depois da cruz, já nascemos libertos, já nascemos batizados e já nascemos novas criaturas. Essas são as boas notícias que foram reveladas a Paulo, mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso, porque se o eleito de Deus, quando entende essa palavra, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Eu sei que existem muitos, a maioria são pastores sérios, honestos, eles são vítimas do sistema. Se eles forem filhos da livre, ele vai chutar o balde e vai pregar a graça. Mas se ele for um filho gerado da escrava, ele não vai entender e vai continuar pregando essas heresias pregadas aí no sistema religioso. Veja aí, Efésios 1, 4 e 5. Quando a gente lê isso, o filho gerado da livre entende, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, reinando em vida, e a gente não tem medo de absolutamente nada. Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele. Quando? Quando aceitamos Jesus. Mostra aí onde tem na Bíblia aceite Jesus. Não existe, isso é outra mentira, outra frase que gera receita para o sistema religioso. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, da criação, da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uma das pessoas que receberam uma cesta básica essa semana, no decorrer dessa semana, eu vou mostrar aqui vídeos, fotos de pessoas que receberam cestas básicas durante essa semana que vai vir. Você acredita que tem pessoas lá, uma senhora, chegou para Isidro e disse: pastor, esse rótulo de pastor não tem jeito. Pastor, eu nunca vi assim um pastor pregar para mim, fazer o que o senhor está fazendo, sem terno, sem gravata e sem uma Bíblia debaixo do braço. Eu quero ir na sua congregação, que eu quero aceitar Jesus lá também. Olha a contaminação, a lavagem cerebral que é colocada na mente das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm estudos, que não lê a Bíblia. Enfim, ela queria continuar recebendo a cesta básica e para isso ela estava disposta a aceitar Jesus também na igreja de Isidro. E Isidro explicou lá, pregou a palavra: irmã, não é a senhora que escolhe ele, é a senhora que é propriedade dele. Não existe aceite Jesus e a gente vai fazer de tudo para manter essa cesta básica para a senhora, tá certo? E ela saiu feliz da vida. Ó, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele é soberano, então anulando a soberania de Deus até na graça. Efésios 2, 8 e 9, os eleitos de Deus entendem que salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Antes do ano 70, a intenção era salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70.
Por isso que em Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz: ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? De Paulo? Paulo não tinha sido levantado, o evangelho que foi dado a Pedro, está lá em Gálatas 2,7. A Pedro, o evangelho da circuncisão, e a mim, Paulo, o evangelho da incircuncisão. Então, quando Jesus diz lá em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer será salvo, e quem não crer, com R no final, o entendimento, será condenado. Salvo de quê? Da grande tribulação. Condenado a quê? A grande tribulação. Só os eleitos de Deus, filhos da livre, entendem isso. Mas os filhos da escrava, eles não entendem isso. Por isso que tem essa frase aí, que é uma fonte de renda e uma heresia. Vamos ganhar almas para Jesus. Olha que Jesusinho esse da religião evangélica. Baseado em Atos, no Pentecostes, né? Que Pedro pregou a palavra aos judeus, o evangelho da circuncisão, esse evangelho que Jesus ordenou em Marcos 16, 15 e 16, e 3.000 judeus entenderam, foram salvos da grande tribulação. Então, mas o sistema religioso não entende isso, são filhos gerados da escrava, eles não entendem. Então tem tradução que diz que foram 3.000 almas salvas. De quê? Do entendimento. Eles morreram, eles dormiram antes da grande tribulação do ano 70 e a ressurreição foi no ano 70. Todos os discípulos de Jesus creram e morreram antes do ano 70, foram salvos. O único que creu e passou pela grande tribulação foi João, porque Jesus disse: importa que você esteja vivo, que ele esteja vivo até que eu volte. Nós entendemos que a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24, e ele voltou como juiz de Israel, Apocalipse 14, 7. O juízo chegou. Para quem? Para Israel. A volta de Jesus, ele veio nas nuvens, nuvem significa juízo, e todo olho o verá, todos os judeus que o matou, que o rejeitou, que o sacrificou, todos eles viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Por isso que eu digo que tudo foi para Israel, mas só quem entende isso são os filhos gerados da livre. Os filhos gerados da escrava, eles não entendem isso. Olha só, Efésios 2, 8, 9. Ó. Pois vocês, grupo de pessoas, são salvos pela graça. Que salvação é essa? Sempre do entendimento. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O Espírito veio e ele vai voltar para Deus. O Espírito, ele sempre existiu, tem milhões de anos. Ele veio, participou de carne e sangue, Hebreus 2,14. A carne e o sangue viram pó, volta para a terra, e o Espírito volta para Deus, Eclesiastes 12, 7. Desta vez, com um novo corpo, glorioso, igual ao dele, Filipenses 3, 21. Então, salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Antes do ano 70, era a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. A parúzia, tudo aconteceu ali no ano 70. E hoje, o eleito de Deus, quando entende a graça, ele é salvo da mente. E ele é batizado pelo lavar da água mediante a palavra. Está lá em Efésios 5, 26. Pois vocês são salvos pela graça. Vocês aqui, ó, os Éfesos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa salvação também é salvação da mente. Interessante que as pessoas pregam isso. Não, a salvação é um dom de Deus, é pela graça. Mas tem que aceitar Jesus, tem que ir para o monte, tem que ser dizimista fiel, tem que falar terra decanta, lipa na chulipa, caspa, seborreia na bacia, tem que tomar banho de azeite, tem que fazer isso pode, isso não pode. Isso são obras. E a salvação não é pela graça? Não é um dom de Deus? Como é que eu tenho que aceitar Jesus? Aceitar Jesus. Você percebe aí a heresia do sistema religioso, que essa frase que é aceitar Jesus, na verdade é um engodo e uma grande fonte de renda?
não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, eu botei aqui, ó. Eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico. Eu não tenho nada contra os evangélicos. Eu não tenho nada contra os pastores evangélicos. Eu conheço vários homens de Deus sérios. Claro que existem muitos lobos, cães gulosos, que sabem que estão enganando. Eu já recebi mensagem de pastor aqui do sistema dizendo: Júlio, essa tua palavra me quebra. Precisa falar alguma coisa, mas existem aqueles homens de Deus que são filhos gerados da escrava. Eles não entendem. Eles pregam o diabo, perder a salvação, inferno. Eles acreditam nisso. Filhos gerados da escrava. Eles são vítimas do sistema. Eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico acreditando nessas duas frases. Somos o povo mais feliz da terra. Deus é evangélico. Meu Deus, eu passei 14 anos acreditando que eu fazia parte do povo mais feliz da terra. Por quê? Porque a religião evangélica faz a gente acreditar que Deus é evangélico. Olha que feitiço. Olha que lavagem cerebral. Na verdade, é uma sujeira cerebral. Então, a época que eu fui evangélico, eu cheguei a ser bizimista fiel. Bizimista, essa palavra não tem nem no dicionário. Bizimista, eu dava 20% de todas as minhas comissões. E foram os dias mais difíceis da minha vida. Foi nessa época que eu andava de ônibus, a pé. Foi nessa época que eu tinha a minha luz cortada. Uma situação financeira muito difícil, já aqui em João Pessoa. Já falei aqui que eu cheguei a dividir uma única quentinha com a minha esposa, numa época que eu era bizimista, 20% fiel. Mas quando eu ouvi uma mensagem da graça, glória a Deus, eu pude entender que dízimo sempre foi comida e para a tribo de Levi, para Israel. Está lá em Malaquias 1:1, um decreto, uma sentença de Deus para Israel, através do profeta Malaquias. Então, eu tenho várias mensagens aí que eu falo sobre dízimo. Dízimo é uma aberração. Então, eu acreditei nisso. Somos o povo mais feliz da terra. Isso é uma mentira. Isso é um marketing. Eu conheço um camarada aí, que ele é sustentado pela mulher há quase 20 anos. E o pastor fica dizendo: eis que grande bênção está chegando, meu irmão. Sonhei com você. Tu não tem ideia da bênção que está chegando. Ser fiel. Aquele que perseverar será salvo. Oi, quer dizer que a salvação é pela perseverança, é? Você viu como os eleitos de Deus estão sendo enganados? E a pessoa está ali, ó, décadas sendo enganado pelo sistema religioso, acreditando que a bênção está chegando. O cara vive abaixo da linha da miséria, sendo sustentado pela mulher, fazendo um bico e sendo um dizimista fiel e sustentando muitas vezes esse empresário religioso que sabe que está enganando. Muitos não, são vítimas do sistema. Mas como os filhos de Deus estão sendo enganados pelo sistema religioso? Então eu acreditei que eu fazia parte do povo mais feliz da terra e eu vivia numa situação deplorável. Era dizimista fiel e eu acreditava nessa bênção que o pastor dizia que está por vir. Deus é evangélico. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que todos os católicos espíritos tinham que abandonar suas religiões e aceitarem Jesus e serem evangélicos. Eu acreditava nisso. Olha só, eu tenho recebido alguns testemunhos aqui de pessoas. Eu tomei a liberdade de fazer isso, porque tem gente que diz que a gente prega, né, essa graça e chama de libertinagem. Eu tenho dito que libertinagem é coisa de moleque, eu não prego libertinagem coisa nenhuma, né? Eu entendi a graça há 4 anos, eu não bebo, eu não fumo, eu vivo para minha família, minha mãe, meus filhos, né? Sou bem casado há quase 20 anos, fiel à minha esposa. Então, que libertinagem é essa? Isso nada mais é do que um filho gerado da escrava que não entende e rebate com esses argumentos. Nós pregamos reinando em vida, descansamos e repousamos. Porém, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas
que estão testemunhando, dizendo isso aqui, ó. Muitos, isso é uma frase minha, muitos, depois que entenderam a graça, voltaram a fazer coisas que faziam antes de serem evangélicos. Interessante isso, né? Você estava, vamos dizer assim, nesse mundão. Você bebia, você fumava, você tinha várias mulheres, né? Enfim. Quando você entrou na igreja evangélica, colocaram na sua mente que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Ora, Paulo fala isso e refere na cruz. Nós já nascemos novas criaturas. Ainda aqueles eleitos que não entendem a graça ou que não entendem, já nasceram cristãos, já nasceram novas criaturas. E embora a carne manifeste uma outra religião, uma outra confissão de fé, mas isso não muda, porque os planos de Deus não estão condicionados ao meu pensar e ao meu agir. Ele é soberano. Ele não depende de você para colocar o plano dele na sua vida. Não. Se assim fosse, ele não seria soberano. Mas ele diz, farei toda a minha vontade. Não está condicionada à natureza humana a absolutamente nada. Lembrando que a carne faz a vontade de Deus. Então muitos, depois que entenderam a graça, voltaram a fazer coisas que faziam antes de serem evangélicos. Interessante isso, né? O eleito bebia, fumava, tinha vários relacionamentos e chamava palavrões. Eu tenho recebido algumas mensagens aqui com relação a palavrões. Palavrões no dicionário significa uma palavra extensa, uma palavra comprida, grande. Mas no popular, palavrões são aquelas palavras de baixo calão. Claro que eu não vou dizer aqui. Mas sabe o que é que eu acho palavrão? Eu botei aqui, ó. Olha aí, pense num palavrão, imunidade parlamentar. Isso é um palavrão. Se não for dizimista fiel, vai para o inferno. Isso sim é um palavrão. O demônio devorador vai pegar você. Olha, o gafanhoto, o devorador, está lá em Joel 1,4, sempre foi um gafanhoto, um inseto. Mas na religião, ele evoluiu e virou um demônio. Eu já vi a metamorfose. Lagarta virar borboleta, gafanhoto virar demônio, eu nunca vi. Então dizer que o demônio devorador vai pegar você, isso é um palavrão. Palavrão vem com relação a temperamento. É a natureza humana de cada um, feita por Deus. Tem pessoas que têm um temperamento, ó, bem tranquilo, bem zen. Tem uns que é pavio curto. Então tem pessoas que falam palavrão, só que na hora que ele aceita Jesus, ele para de beber, ele para de fumar, ele para de chamar palavrão, ele para de trair o cônjuge. Por quê? Porque colocam na cabeça dele que se ele fizer isso, o Satanás vai pegar ele. Se ele continuar fazendo isso, ele vai queimar numa fogueira por toda a eternidade. Então ele tem medo. Então ele com medo, ele não faz essas coisas. Isso já aconteceu muito comigo. Eu entrava num carro de um cliente, eu sempre gostei de MPB. Sempre gostei. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu só cantava gospel. Só isso. Então eu entrava no carro do cliente, aí estava lá Emílio Santiago, Luiz Gonzaga, né, Nelson Gonçalves, Dick Farney, quem é das antigas, né, Zé Geraldo, Zé Ramalho, Fagner. Nossa, quando eu entrava no carro de um cliente que estava cantando essas músicas da MPB, eu chego a relaxar. Eu sempre gostei de MPB, mas aí eu tinha um entendimento do que eu era nova criatura e que se eu gostasse de música sem ser gospel, eu estava dando legalidade ao Satanás para entrar na minha vida. Olha o que a religião fez comigo durante 14 anos. Então, quando eu entrava no carro de um cliente, essa música MPB, eu chego a sentir um alívio, uma paz. Daqui a pouco o cliente saía, eu estava com a mão na minha cabeça, sabe? E sai, tem a unção do spray, né? Não é sai, não, é sai. Queima eu, Jeová, queima eu. Olha que heresia. Que absurdo. Já contei aqui essa frase aí, que é uma grande fonte de renda. Jesus está voltando. Eu me acordei de 3 horas da manhã, uma chuva forte, relâmpago, trovões. Eu me acordei para tomar água. Quando eu abri
o quarto do meu filho, ele tinha 6 aninhos, hoje ele tem 15, ele tinha 6 aninhos que eu abri, não vi meu filho na caminha dele, eu disse, meu Deus, me lasquei, Jesus voltou e eu fiquei. Olha o povo mais feliz da terra. Daqui a pouco meu filho bate na porta, pai, estou aqui no banheiro. Que felicidade é essa? Que mentira que os evangélicos faz parte do povo mais feliz da terra. Isso é mentira, isso é um engodo. Tem doutrina aí de homens que ficam dentro dos seus gabinetes. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Um dia desse eu visitei aí estava no sistema ainda, uma congregação dessa, as mulheres tudo barbuda, tinha bigode, tinha barba, tinha tudo, as orelhinhas furadas, não tinha um brinco, não tinha nada. Vendedor da Romanel e da Jiquiti morria de fome. Mulher, as pernas tudo cabeluda, coisa horrível. E as mulheres bonitas por natureza, mas não pode ir para a praia, os homens não podem jogar uma bolinha, a mulher não pode botar um short, uma calça, não pode botar um corte de cabelo atualizado, não pode botar um brinco, não pode botar um batom, porque esses líderes religiosos ficam dentro dos seus gabinetes colocando doutrinas de homem. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E a pessoa é tão enfeitiçada que diz que é livre, que segue a Jesus. Como é o nome do teu pastor? José Jesus da Silva? Que liberdade é essa? Eu passei muito tempo nisso. Então, palavrão é isso aí, a imunidade parlamentar, isso que eu botei aí. Isso sim é um palavrão. Com relação a palavrão, essa palavra de baixo calão, é o temperamento de cada pessoa. Mas as pessoas, justamente isso que eu botei aqui, então quando a pessoa entende a graça, ela sabe que foi enganada durante muitos anos. Aí ela disse, quer dizer que eu posso beber? Eu vou beber. Ela volta, porque ela sempre sentiu vontade de beber, de fumar. Ela sabe que é uma eleita, mas não é isso que eu prego. Um eleito de Deus, quando entende a palavra, não tem prazer nessas coisas. Beber, fumar, não ter vários relacionamentos, chamar palavrões, essa palavra de baixo escalão. Ele não tem prazer nisso. Não tem prazer nisso, ele busca a santificação, a metanoia, a mudança de pensamento e reinando dia após dia. Segundo tipo de eleito, filhos da escrava. Esse não tem jeito, não adianta bater de frente. Nós entendemos a graça, mas o filho da escrava, ele vai descer aqui em pau, descer o pau aqui embaixo nos comentários. Esse canal não foi feito para os filhos gerados da escrava. Eles vão morrer sem entender. É mistério de Deus. Por isso que nós somos um povo privilegiado. Eles não entendem a graça. Não tem jeito. Não bata de frente. Eu creio nisso aí. Se ele for um filho da livre, ele vai entender, ele vai fazer pergunta. Mas se ele ofender, meu amigo, esqueça. Perca tempo com ele não. Deus decidiu. Repito, mistério de Deus. Está escrito, Mateus 15, 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apenas, somente. A gente prega isso e ele fala, não, Jesus veio por todos. Oi, quem é que disse isso? Meu pastor. Toma banho de azeite todo dia, ele anda marchando. Entra marchando dentro da igreja. E eu creio nele que ele é um homem de Deus. Quer dizer que ele diz que Jesus veio para todos e o próprio Jesus diz que veio apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele disse, não, eu acredito no meu pastor. Filho gerado da escrava. Não tem jeito, ele lê, mas não entende. A outra aí, o próprio Jesus disse isso. Filho gerado da escrava. Não tem jeito. Isto é o meu sangue da aliança, o novo pacto, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Quer dizer, morreu pelos pecados e o cara continua dizendo que é pecador, que é derramado em favor de muitos. E o cara chega para mim, Júlio, você é um herege. O meu pastor diz que o sangue dele foi derramado por todos. Das duas, uma. Ou teu pastor está mentindo e te enganando, ou Jesus é mentiroso. Porque o próprio Jesus está dizendo, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Ele morreu por os eleitos ali de Israel. Está lá em João 10, 26, que ele se depara com os ímpios
que não possuíam o Espírito, e ele diz: vocês não são as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a vida eterna por elas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então o camarada lê isso, mas ele não entende porque ele foi programado para não entender. Ele lê isso e continua dizendo que o sangue de Jesus foi derramado em favor de todos. Não tem jeito. Então Jesus veio apenas para Israel e ele voltou como juiz de Israel. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegará. Daqui a muitos séculos vai chegar. Não, chegou a hora do seu juízo. Seu quem? De Israel. Quando a gente diz que a Bíblia foi escrita para Israel, eu sou ofendido. Sou taxado aqui de herege, de filho do diabo, que eu vou queimar no inferno. Filhos gerados da escrava. Meu querido, esse canal não é para você. Esse canal aqui é para os filhos gerados da livre. Que quando ouve uma palavra dessa, diz glória a Deus, começa a fazer pergunta, começa a interagir. Mas aqueles filhos gerados da escrava, vai fazer comentário aqui embaixo, aqui me esculhambando. Esse canal não é para você está no canal errado. Então, aí, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou, o verbo está no presente, chegou a hora do seu juízo. Ele veio para Israel e trouxe juízo para Israel, que foi a volta dele, a parúzia, a destruição de Jerusalém, através do general Tito. A parúzia ali, a ressurreição, tudo aconteceu no ano 70. Nós somos gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto, porque a terra não vai pegar fogo, não vai se acabar. Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Estamos aqui, cada espírito cumprindo o seu propósito. A qualquer momento é o tempo do espírito. Pode ser um dia na barriguinha da mãe, 10 anos, 50 anos, 100 anos. É o tempo de Deus. Zacarias 3:9. O próprio Deus diz: e removerei. O que é remover? O pecado desta terra num único dia. Não tem jeito. Ele não entende isso. Ele chama Deus de mentiroso, ou então volta para antes da cruz. Removerei. O que é remover? Se um vendedor de sabão em pó diz: esse sabão em pó vai remover a mancha, ele vai deixar ou vai tirar? Vai tirar. O próprio Deus diz: removerei o pecado desta terra num único dia. Pecado sempre foi transgressão de lei. Não existe mais lei. Matar, roubar e adulterar era pecado, porque estava na lei, nas 613 leis da Torá. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Depois da cruz, matar, roubar e adulterar deixou de ser pecado para ser errado. É errado matar, roubar e adulterar, segundo, as nossas leis aqui, que tudo isso também é de Deus. E removerei o pecado desta terra num único dia. Por acaso Deus está dizendo que depois da cruz ninguém vai matar, roubar, adulterar, avançar sinal vermelho, trair o cônjuge? Não, não existe mais lei. Eram 613 leis. Quando chega esse dia, o que é que João, quando vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado do mundo? Não, que tira. Quer dizer, Deus não removeu, Jesus não tirou. Das duas, uma, ou você está chamando Deus de mentiroso, ou você está voltando para antes da cruz. Meu querido, minha querida, você está 2000 anos depois da cruz. Se você é um filho gerado da livre, você vai entender essa palavra e mais nunca você vai ser enganado, enganada. Mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Igreja, você é um eleito, você é um abençoado, você é um espírito perfeito. Deus te vê em espírito. Sistema religioso mostra você em carne. Você não é carne que possui um espírito. Você é um espírito lindo e perfeito que possui uma carne. Você nunca vai aceitar Deus. É o contrário. Você que é propriedade exclusiva dele. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é o quê? Transgressão de lei, João disse. Por isso que João disse isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Nós quem? O grupo de pessoas, judeus. E não há verdade em nós.
Judeus, grupo de pessoas, João estava ali diante de uns, se confessarmos os nossos pecados. Viu aí? Não existe mais pecado. Então, quando João diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo que é mentiroso. Por isso que Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecaram. Pecaram, o verbo está no passado. Todos os judeus pecaram, período transitório, antes da cruz, depois da cruz. Olha o que Paulo diz em Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, todos os dias, porque todo dia minha carne erra, sua carne erra. Jesus tem que morrer todo dia. Eu tenho que dizer toda hora, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Isso não faz nenhum sentido, isso é um feitiço, né? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, da cruz para cá, Paulo está dizendo, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas, no fim dos tempos, daqueles tempos, para aniquilar, destruir o pecado, a lei, mediante o sacrifício de si mesmo. Só os filhos gerados da livre entendem isso. Os filhos gerados da escrava, eles vão me ofender aqui, me chamar de herege. Não entendem, não tem jeito. Paulo, Romanos 5:8, olha o que Paulo diz. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, grupo de pessoas, judeus ali, os romanos, tinham muitos judeus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, né? Lucas, por nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Os filhos gerados da escrava não entendem isso. Eles sequer entendem o que significa éramos. O que significa éramos pecadores? Período transitório, antes da cruz, pecador, porque tinha 613 leis. Depois da cruz, ele morreu, aniquilou o pecado com o sacrifício de si mesmo. Paulo diz, éramos, não somos mais, éramos pecadores. Colossenses 2,10 ele diz, e estáis perfeito, em espírito. Deus nos vê em espírito. Romanos 7,4, assim, meus irmãos, lá os romanos, muitos judeus, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, de Jesus de Nazaré, para pertencerem a outro. Que outro nazareno? Não, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Não é mais o nazareno, agora é o ressuscitado. Não é mais religiosidade, cerimonialismo, obras da carne, agora é graça, é fé, é ministério do Espírito. Glória a Deus, só os eleitos, filhos da livre, entendem isso. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu passei 14 anos acreditando que o Deus deste século era o Satanás. Se você lê no contexto, Paulo está dizendo, quando Moisés é lido, viu aí, nos quais o Deus deste século, daquela época, deste presente da época, cegou o entendimento de vocês. Por quê? Os judeus ali, os eleitos de Deus, estavam seguindo a lei de Moisés. E Paulo estava dizendo isso depois da cruz. Então Paulo está dizendo, Moisés continua cegando o entendimento de vocês. O Deus deste século, de nós aqui, dessa nossa época aqui, está cegando o entendimento de vocês. Agora não é Moisés, agora é o Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo está dizendo, nos quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento de vocês, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas, os eleitos de Deus, os judeus, estavam depois da cruz, seguindo Moisés. Moisés não, a lei foi aniquilada na cruz, agora é graça, é fé, é ministério do Espírito. Quem é que entende isso? Só os eleitos filhos da livre. João 10,10, o ladrão, nossa, quem é esse ladrão? Satanás.
A maior fonte de renda desse sistema religioso é o sócio desses pastores. Tem que ter Satanás, tem que ter inferno. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando ali uma metáfora, que esse ladrão aí era o sistema religioso, os judaizantes da época. Mas o que é que o sistema religioso diz? É o Satanás. Por quê? O Satanás gera muita receita. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o vosso grupo de pessoas, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O sistema religioso diz o quê? Que é o próprio Satanás, que está ao derredor. Esse ser diabo nunca existiu, e ainda que ele existisse, como é que ele poderia ser onipresente? Como é que ele pode estar ao derredor de 8 bilhões de habitantes? Você percebe aí que Pedro diz, ó, sede sóbrio, cuidado, vigiai, né? Na época, os judeus tomavam muito vinho, era 3 vícios, era tomar vinho, pescar e fazer menino. E Pedro está dizendo, ó, beba com moderação, porque se você encher a cara, o diabo que anda ao nosso derredor está bramando como um leão feroz. E quem é o diabo? A carne. Essa sim, quando a gente bebe e enche a cara, o cara bebe, ele vai dar legalidade ao quê? Ao seu diabo. Esse sim, esse diabo está ao derredor de 8 bilhões de habitantes. Todo ser humano tem um seu diabo, que é a carne. Então só quem entende isso são os filhos gerados da livre. Os filhos gerados da escrava não entendem isso. Terceiro tipo de eleito. Filhos da normal. Quem são esses? Eu tenho amigos católicos. O cara é católico, o cara é espírita, o cara é ateu. O cara está ali, na vida dele. É um cara bom, é um cara honesto, é um cara família, é um cara que faz muita caridade, é um cara do bem. Quando você até manda uma mensagem da graça, ele acha que é religião. Ele faz, Júlio, tem interesse nisso não, eu não gosto de religião não. Tá certo, meu querido, graça e paz, um abraço. Ou seja, ele é filho da normal. Ele nem é um eleito filho da livre, nem é um eleito filho da escrava. Porque aqueles que estão ali naquelas religiões que ele buscam, né? Paulo diz, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Então tem muitos religiosos que estão dispersos em várias religiões, que eles são filhos da escrava. Eles buscam, né? Vai para um monte, principalmente os da religião evangélica. Eu não tenho nada contra pessoas, mas a religião evangélica é a pior de todas, né? Porque ela aponta, ela julga e ela condena. Porque ela acredita que Deus é evangélico e que todo mundo tem que ser evangélico. Então tem aquele que é filhos da normal. Ele está ali, ele é católico, ele vai uma vez no mês na missa, marca a presença dele, às vezes é amigo do padre, tem a fé dele, mas ele vive normal. Ele não quer negócio com religião, nem com a graça, porque para ele tudo é religião. E ele vive a vida dele normal. É um eleito, é um abençoado, é um espírito perfeito, mas ele é o filho da normal. Eu conheço vários assim, eu conheço amigos aí que são ateus. Bom filho, bom pai, bom marido, trabalhador, honesto, empresário, gera emprego, receita, renda, cara do bem, faz muita caridade, só que ele não acredita em Deus. O quê? A carne dele. 2 Coríntios 5,16 diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. É a carne que está manifestando a religião e até o ateísmo. Eu costumo dizer que o ateísmo é a maior manifestação de Deus. Como é que o cara se olha no espelho e diz, Deus não existe? Ele foi programado para dizer que é ateu, porque Deus não é a favor da unanimidade. Todos, sem exceção, estão fazendo a vontade dele. Então tem aqueles filhos gerados da livre, filhos gerados da escrava e os filhos gerados da normal. O cara está vivendo a vida dele normal. Meu querido, continue. Se você não tem o entendimento da graça, nem quer seguir nenhuma religião, continue no que você está. Sabemos que ele está fazendo a vontade de Deus. Mas esse, para mim, na minha opinião, é o filho da normal. Ele está vivendo a vida dele normal, feliz. É isso que todos devem buscar, a sua felicidade. Ok, meu querido? Então, eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinado tema. Então, quando você acessa o canal Acorda Povo de Deus, em cima do lado direito tem lá playlists.
Então você vê mensagem focada só de diabo, só de inferno, só da aberração do dízimo, só de salvação, só de pecado. Então serve muito para você, principalmente que está entrando na graça agora, você crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar as mensagens quando o tema for determinado tema, tá certo? Então peço que você se inscreva no canal. Tem muita gente que gosta do canal, mas ainda não se inscreveu. É muito importante que você clique aí, ó, se inscrever, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova, simplesmente o YouTube vai avisar você, olha, Júlio colocou uma mensagem nova. Só isso. Então clique em inscrever, clica no sininho, coloca todas, dê um like, um joinha, faça comentários e principalmente compartilhe essa mensagem, tá certo? No decorrer dessa semana eu vou voltar aqui, mostrar a mensagem do que Deus está fazendo, fez esse mês com relação às cestas básicas. Eu acho que terça, quarta, quinta-feira eu estou colocando uma mensagem com vídeo e fotos de pessoas recebendo a cesta básica. Tá certo, meu querido? É isso aí. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.